Espírito Santo, revela no teu silêncio o que Deus preparou para mim, antes que eu desista de esperar. Talvez a parte mais difícil da espera não seja o tempo. Talvez seja o silêncio. Porque existem momentos em que você ora, continua acreditando, continua tentando manter a fé, mas tudo ao redor parece quieto demais. E quanto mais o céu permanece em silêncio, mais perguntas começam a crescer dentro do coração. Deus ainda está me ouvindo? Algo ainda está acontecendo? Ou eu estou esperando por algo que nunca vai chegar? Eu me lembro de uma madrugada muito específica em que fiquei sentado sozinho sem conseguir dormir. Já fazia muito tempo que eu estava esperando uma resposta de Deus sobre algo que carregava no coração. E o que mais me machucava não era a demora, era o silêncio. Porque eu continuava orando e não via nada mudar. E naquela noite, pela primeira vez, eu falei algo que nunca tinha tido coragem de dizer em oração. Deus, eu estou começando a cansar de esperar. Foi nesse momento que uma pergunta muito profunda atravessou meu coração. E se o silêncio de Deus não significasse ausência? E se existisse algo acontecendo justamente nos momentos em que parece que o céu não está dizendo nada? Muitas pessoas abandonam processos espirituais importantes porque interpretam o silêncio como rejeição. Pensam que Deus se afastou, pensam que foram esquecidas, pensam que o céu perdeu o interesse na história delas. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Deus também trabalha em silêncio. As raízes crescem em silêncio. As sementes se desenvolvem em silêncio. E muitas das maiores transformações espirituais começam em temporadas onde aparentemente nada está acontecendo. José passou anos sem entender o silêncio de Deus. David recebeu uma promessa e depois foi perseguido durante muito tempo antes de ver qualquer resposta acontecer. Até Jesus atravessou momentos em que o céu parecia silencioso, mas silêncio nunca significou abandono. Talvez o problema seja que muitas pessoas aprenderam a confiar apenas no que conseguem ver rapidamente. E quando não enxergam sinais imediatos, começam lentamente a perder forças por dentro. Mas este vídeo é para quem sente que está cansando de esperar. Para quem continua orando mesmo sem respostas claras, para quem está lutando contra pensamentos silenciosos de desistência. E talvez, hoje, Deus queira mostrar algo que você ainda não conseguiu perceber. Porque existem movimentos espirituais que acontecem justamente no silêncio. Existem portas sendo preparadas sem que seus olhos consigam enxergar agora. E às vezes, o período em que você pensa que nada está acontecendo é exatamente o período em que Deus está construindo algo mais profundo dentro de você. O silêncio de Deus pode estar escondendo algo maior do que você imagina. Existe um tipo de silêncio que assusta a alma, não porque Deus deixou de existir, não porque a fé acabou, mas porque o coração humano tem dificuldade de continuar esperando quando não consegue enxergar sinais imediatos de mudança. Muitas pessoas conseguem confiar em Deus enquanto tudo está acontecendo rapidamente. Conseguem manter esperança quando sentem emoções fortes durante a oração. Conseguem permanecer firmes quando enxergam respostas claras. O problema começa quando o céu fica silencioso por tempo demais, porque o silêncio faz perguntas aparecerem. Será que Deus ainda está ouvindo? Será que eu fiz algo errado? Será que eu estou esperando em vão? E quanto mais o tempo passa, sem respostas visíveis, mais cansada a alma começa a ficar. O mais difícil do silêncio de Deus é que ele obriga a pessoa a continuar caminhando sem controle. Obriga a continuar acreditando sem garantias emocionais. Obriga a confiar mesmo quando nada parece estar mudando diante dos olhos. E é exatamente aí que muita gente começa lentamente a desistir por dentro. Eu me lembro de um período da minha vida em que tudo parecia parado.
Eu orava sobre a mesma situação há muito tempo. Tentava continuar acreditando. Tentava manter palavras positivas. Mas no silêncio da madrugada existia uma pergunta que eu não conseguia calar. Deus, por que o Senhor não responde? Não. E durante muito tempo interpretei aquele silêncio da pior maneira possível. Achei que Deus estivesse distante. Achei que talvez minha oração não estivesse sendo ouvida. Achei que o céu tivesse simplesmente permanecido imóvel diante daquilo que eu carregava no coração. Mas olhando para trás, percebo algo que eu não conseguia enxergar naquela época. Deus estava trabalhando em lugares que meus olhos não conseguiam ver, porque o silêncio de Deus não significa ausência de movimento. Em Gênesis capítulo 37, Joseph recebeu uma promessa através de sonhos. Mas depois da promessa, vieram anos de silêncio, prisão, injustiça e espera. Imagine quantas vezes Joseph deve ter pensado que nada estava acontecendo. Imagine quantas noites ele deve ter olhado para o próprio sofrimento sem entender onde Deus estava. Mas enquanto Joseph acreditava que tudo estava parado, Deus já estava organizando acontecimentos invisíveis que um dia mudariam completamente sua história. E talvez isso esteja acontecendo com muitas pessoas agora. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando que nada mudou. Talvez você esteja cansado de esperar respostas que parecem nunca chegar. Talvez exista uma parte do seu coração começando lentamente a perder forças. Mas o silêncio de Deus não significa que ele perdeu o controle da sua história. Existem processos que acontecem longe dos olhos humanos. Existem portas sendo preparadas em silêncio. Existem mudanças espirituais acontecendo dentro de você antes de acontecerem ao seu redor. E muitas vezes o céu permanece silencioso porque está construindo algo mais profundo do que aquilo que você pediu inicialmente. O problema é que a maioria das pessoas desiste justamente no período em que Deus está trabalhando de forma invisível. Desistem porque confundem silêncio com abandono, confundem demora com rejeição, confundem espera com esquecimento. Mas Deus nunca abandonou pessoas durante processos silenciosos. E talvez hoje o céu queira lembrar você de algo muito importante. Só porque você ainda não consegue ver, não significa que Deus não esteja fazendo nada. Porque algumas das maiores obras de Deus começam exatamente em temporadas onde tudo parece quieto demais. O que Deus está fazendo enquanto você acha que nada está acontecendo. Uma das maiores dificuldades da espera é que quase sempre Deus trabalha em lugares que os olhos humanos não conseguem enxergar. E isso cria um conflito muito profundo dentro da alma. Porque o coração quer sinais rápidos, quer confirmações visíveis, quer sentir que algo está mudando imediatamente. Mas muitas vezes o céu permanece silencioso justamente porque Deus está agindo fora do alcance da sua visão. E isso exige um tipo de fé que poucas pessoas conseguem sustentar por muito tempo. A fé de continuar mesmo sem respostas claras. A fé de permanecer mesmo sem sentir emoções fortes. A fé de acreditar mesmo quando tudo parece parado. Porque existem temporadas em que Deus não está trabalhando na velocidade da sua ansiedade, está trabalhando na profundidade da sua transformação. Muitas pessoas olham apenas para aquilo que ainda não receberam, olham para as portas que continuam fechadas, olham para as respostas que ainda não chegaram, e pouco a pouco começam a acreditar que o silêncio significa a ausência de Deus. Mas existe algo muito importante que quase ninguém percebe. Enquanto você está esperando uma mudança ao seu redor, Deus muitas vezes está preparando mudanças dentro de você primeiro. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Porque quase todo mundo quer que Deus transforme circunstâncias rapidamente.
Poucos percebem que antes de mudar cenários, Deus frequentemente trabalha no coração da pessoa que está esperando. Eu me lembro de um período em que pedia a Deus para mudar uma situação específica da minha vida. Orava constantemente sobre aquilo. Esperava respostas rápidas, mas os dias passavam e tudo continuava aparentemente igual. E durante muito tempo eu não percebi que enquanto eu pedia mudança externa, Deus estava silenciosamente tratando partes do meu coração que eu nunca teria enfrentado sem aquele processo. Foi naquele silêncio que descobri medos escondidos. Foi naquele silêncio que percebi o quanto minha paz dependia do controle. Foi naquele silêncio que entendi que minha fé estava muito ligada ao que eu conseguia enxergar. E talvez algumas pessoas estejam exatamente nesse lugar agora. Acham que Deus está demorando porque nada está acontecendo, mas não conseguem perceber que o céu já começou um trabalho interno muito antes da resposta externa chegar. Em Êxodos capítulo 14, o povo de Israel ficou preso diante do mar, enquanto o exército egípcio se aproximava. Aos olhos humanos, parecia o fim. Parecia silêncio. Parecia abandono. Mas enquanto o povo entrava em desespero, Deus já estava preparando um caminho que ninguém conseguia imaginar naquele momento. O problema é que a ansiedade humana sempre tenta interpretar silêncio como ausência. Mas Deus não depende de barulho para agir. Ele trabalha em silêncio. Trabalha em processos invisíveis. Trabalha em detalhes que você ainda não consegue compreender. E muitas vezes, a razão pela qual você ainda não viu certas respostas é porque Deus está construindo algo mais sólido do que aquilo que sua pressa gostaria de receber rapidamente. Talvez se algumas portas tivessem se aberto antes, você não estaria preparado emocionalmente para sustentá-las. Talvez, se certas respostas tivessem chegado imediatamente, você nunca teria desenvolvido a profundidade espiritual que está desenvolvendo agora. Porque existem coisas que só nascem durante temporadas silenciosas. Confiança verdadeira, maturidade espiritual, dependência de Deus. E uma fé que já não depende apenas daquilo que consegue sentir ou enxergar. Talvez o céu esteja silencioso porque Deus não está apenas preparando aquilo que você pediu. Talvez Ele esteja preparando você. E quando essa verdade entra no coração, a espera começa lentamente a ter outro significado. Porque algumas das maiores respostas de Deus chegam depois do silêncio mais longo. Existe algo que quase ninguém gosta de admitir. Algumas das temporadas mais difíceis da vida espiritual acontecem quando Deus parece completamente em silêncio. Não porque a pessoa perdeu a fé, mas porque continuar esperando sem respostas visíveis desgasta profundamente o coração humano. O problema é que muitas pessoas imaginam que Deus sempre trabalha através de sinais rápidos, emoções intensas e respostas imediatas. Mas quando você olha para as histórias mais profundas da Bíblia, percebe um padrão diferente. Antes de grandes respostas, quase sempre existiram longos períodos de silêncio. E o silêncio testa partes da alma que o milagre imediato nunca conseguiria revelar. Abraão recebeu uma promessa de Deus, mas esperou anos até ver o impossível acontecer. Durante muito tempo, tudo parecia contradizer aquilo que o céu havia prometido. Sara envelhecia, o tempo passava, e mesmo assim, Deus permanecia aparentemente em silêncio. Imagine quantas vezes Abraão deve ter lutado contra pensamentos de desânimo. Imagine quantas noites ele deve ter se perguntado se ainda fazia sentido continuar esperando. Porque o silêncio prolongado tem o poder de cansar até pessoas cheias de fé. E talvez seja exatamente isso que algumas pessoas estejam vivendo agora. Elas ainda acreditam em Deus, ainda oram, ainda tentam permanecer firmes,
mas existe um desgaste silencioso acontecendo dentro delas, um cansaço emocional de esperar algo que parece distante demais. Eu me lembro de uma fase em que comecei lentamente a perder forças por dentro, porque tudo demorava mais do que eu imaginava. Continuava buscando Deus, mas em alguns dias parecia que minhas orações batiam no teto e voltavam vazias. E o mais difícil era continuar acreditando sem conseguir enxergar nenhum movimento visível. Até que um dia compreendi algo que mudou completamente minha forma de enxergar o silêncio de Deus. O silêncio não significa que Deus parou. Muitas vezes significa apenas que ele ainda não terminou. Porque existe uma diferença enorme entre ausência e preparação. Em 1 Kings, capítulo 19, Elijah estava emocionalmente exausto, tão cansado que desejou morrer. E quando Deus falou com ele, não foi através do vento forte, nem do terremoto, nem do fogo. Deus falou através de uma voz suave e silenciosa. Isso revela algo muito profundo. Nem sempre Deus se manifesta no barulho que a ansiedade humana espera. Muitas vezes, ele trabalha no silêncio porque é no silêncio que algumas transformações mais profundas acontecem. O problema é que a maioria das pessoas quer abandonar o processo justamente antes da resposta começar a surgir. Desistem porque interpretam demora como negação. Desistem porque confundem silêncio com esquecimento. Desistem porque estão cansadas de esperar sem enxergar resultados imediatos. Mas talvez o céu esteja silencioso, porque Deus está alinhando detalhes que você ainda não consegue entender. Existem respostas que não poderiam chegar antes. Existem portas que exigem preparação. Existem processos que precisam amadurecer em silêncio antes de aparecer diante dos olhos humanos. E talvez aquilo que hoje parece demora. Um dia você perceberá que era proteção. Porque Deus não está apenas preocupado em entregar algo para você. Está preocupado com aquilo que essa resposta produzirá dentro da sua vida quando finalmente chegar. E algumas das maiores respostas de Deus nascem exatamente depois dos silêncios mais longos. O perigo de interpretar o silêncio de Deus como abandono. Existe uma mentira silenciosa que começa lentamente a crescer dentro do coração de uma pessoa cansada de esperar. Uma mentira que não chega de forma agressiva. Ela aparece devagar, quase imperceptível. Principalmente durante noites difíceis, orações sem resposta e temporadas em que nada parece mudar. A mentira de que Deus esqueceu você. E quanto mais tempo o céu permanece em silêncio, mais perigosa essa voz se torna. Porque o silêncio toca exatamente na área onde muitos seres humanos são mais frágeis. A necessidade de sentir confirmação constante. A necessidade de perceber movimento imediato. A necessidade de ter sinais visíveis de que não foram abandonados. E quando essas confirmações não aparecem rapidamente, o coração começa lentamente a criar interpretações erradas sobre Deus. Talvez ele não esteja ouvindo. Talvez eu tenha feito algo errado. Talvez minha oração não tenha importância. Talvez Deus esteja respondendo outras pessoas, menos eu. E sem perceber, a pessoa começa a carregar um peso emocional cada vez maior dentro da alma, porque não existe dor mais silenciosa do que sentir que o céu ficou distante. Eu me lembro de uma fase em que comecei a olhar para a vida de outras pessoas e pensar que Deus estava se movendo para todos, menos para mim. Via respostas acontecendo ao redor. Via portas se abrindo para outras pessoas. Mas dentro da minha realidade, tudo parecia parado. E o mais perigoso daquele período não foi a demora da resposta. Foi a maneira como meu coração começou a interpretar o silêncio. Porque aos poucos comecei a acreditar que talvez Deus estivesse distante. E quando uma pessoa começa a acreditar nisso, sua força emocional começa lentamente a diminuir.
Mas existe algo muito importante que o silêncio de Deus nunca significa: abandono. Em Isaías capítulo 49, versículo 15, Deus diz: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Mesmo que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de você. Isso muda completamente a perspectiva, porque significa que mesmo durante temporadas silenciosas, Deus continua presente, mesmo quando você não sente, mesmo quando não vê, mesmo quando tudo parece imóvel. O problema é que muitos confundem presença invisível com ausência, mas Deus nunca deixou de estar presente apenas porque permaneceu em silêncio. Joseph não foi abandonado na prisão, David não foi abandonado na caverna, Job não foi abandonado durante sua dor, e Jesus não foi abandonado no silêncio entre a cruz e a ressurreição. Existem momentos em que Deus parece silencioso, não porque se afastou, mas porque está sustentando processos que você ainda não consegue compreender completamente. E talvez algumas pessoas estejam exatamente nesse lugar agora, lutando contra pensamentos silenciosos de desânimo, tentando continuar acreditando enquanto tudo ao redor parece quieto demais. Mas o silêncio de Deus não cancela as promessas de Deus. O silêncio de Deus não significa falta de amor. O silêncio de Deus não significa que sua história foi esquecida. Muitas vezes significa apenas que existem movimentos acontecendo em dimensões que seus olhos ainda não conseguem enxergar. E talvez o maior perigo da espera não seja a demora. Talvez seja permitir que a demora convença você de que Deus foi embora. Porque no momento em que uma pessoa acredita nisso, começa lentamente a perder esperança por dentro. Mas o céu nunca abandona processos que ainda não terminou. E mesmo no silêncio, Deus continua trabalhando em detalhes que um dia farão sentido para você. Enquanto você espera, Deus está preparando partes de você que a resposta sozinha não mudaria. Quase todo mundo ora pedindo que Deus mude circunstâncias. Pedem portas abertas, pedem respostas rápidas, pedem mudanças externas. E não existe nada errado nisso. O problema é que poucas pessoas percebem que muitas vezes Deus está mais interessado em transformar o coração delas do que em acelerar aquilo que estão esperando. Porque existem mudanças que o milagre não produz sozinho. Existem profundidades espirituais que só nascem durante temporadas de espera. E talvez seja exatamente isso que o céu esteja fazendo com algumas pessoas agora. Enquanto elas olham para aquilo que ainda não receberam, Deus está silenciosamente trabalhando naquilo que elas ainda não conseguem enxergar dentro de si mesmas. Eu me lembro de um período em que eu só conseguia pensar na resposta que queria receber. Minhas orações giravam em torno da mesma necessidade. Eu dizia a Deus exatamente o que esperava que Ele fizesse. E durante muito tempo achei que o silêncio significava que nada estava acontecendo. Mas olhando para trás hoje, percebo algo muito profundo. Se Deus tivesse respondido imediatamente naquela época, eu teria recebido a resposta sem ter maturidade para sustentá-la. Porque naquele silêncio Deus estava tratando coisas dentro de mim que eu nunca teria enfrentado sem aquele processo. Estava tratando minha ansiedade, meu medo de perder o controle, minha necessidade constante de garantias rápidas, minha dificuldade de confiar sem enxergar resultados imediatos. E talvez algumas pessoas estejam vivendo exatamente isso agora sem perceber. Acham que estão apenas esperando uma resposta, mas Deus está fazendo algo muito maior. Está formando uma nova estrutura emocional e espiritual dentro delas, porque existem coisas que só amadurecem no silêncio. Em James capítulo 1, versículo 3-4, está escrito que a prova da fé produz perseverança e que a perseverança deve ter ação completa para que a pessoa se torne madura e firme. Isso significa que alguns processos não estão apenas atrasando respostas, estão produzindo
transformação. O problema é que a maioria das pessoas quer escapar rapidamente de temporadas silenciosas, sem entender o que elas poderiam gerar dentro do coração. Querem sair da espera antes que a confiança amadureça. Querem sair do processo antes que a dependência de Deus se aprofunde. Querem respostas imediatas, sem perceber que algumas respostas entregues cedo demais poderiam destruir aquilo que Deus está tentando construir internamente. E talvez seja exatamente por isso que o céu continua silencioso em algumas áreas da sua vida. Não porque Deus não se importe, não porque Ele esqueceu suas orações, mas porque existe uma preparação acontecendo dentro de você que é tão importante quanto aquilo que você está esperando receber. Joseph não estava apenas esperando sair da prisão. David não estava apenas esperando sentar no trono. Moisés não estava apenas esperando libertar o povo. Durante o silêncio, Deus estava formando dentro deles a estrutura necessária para sustentar aquilo que viria depois. E talvez o céu esteja fazendo a mesma coisa com você. Porque algumas pessoas pedem respostas, mas Deus está preparando capacidade. Algumas pedem mudanças rápidas, mas Deus está construindo profundidade. Algumas querem apenas alívio imediato, mas Deus deseja gerar algo eterno dentro delas. E quando você começa a entender isso, o silêncio deixa de parecer vazio. Ele começa lentamente a parecer preparação. Existem coisas que só nascem no silêncio de Deus. A maioria das pessoas ama testemunhos de vitória, ama histórias de portas abertas, ama momentos em que tudo finalmente faz sentido. Mas quase ninguém gosta do processo silencioso que acontece antes dessas mudanças aparecerem, porque o silêncio exige algo muito difícil do coração humano: persistência sem garantias visíveis. E é exatamente aí que muitas pessoas começam a cansar emocionalmente. Elas querem sentir Deus constantemente, querem sinais rápidos, querem respostas claras, mas existem temporadas em que o céu permanece silencioso, porque algumas coisas só conseguem nascer em ambientes onde não existe controle humano. A raiz de uma árvore cresce no escuro. O bebê se desenvolve em silêncio dentro do ventre. As sementes amadurecem escondidas debaixo da terra. E muitas das maiores transformações espirituais acontecem da mesma forma. Longe dos aplausos, longe das confirmações imediatas, longe daquilo que os olhos conseguem compreender rapidamente. O problema é que o ser humano costuma valorizar apenas aquilo que consegue ver acontecendo externamente. E quando não vê movimento, começa a acreditar que nada está acontecendo. Mas Deus trabalha muito além da superfície. Eu me lembro de um período em que tudo parecia completamente parado na minha vida. Eu continuava orando, continuava tentando confiar, mas emocionalmente comecei a sentir um desgaste profundo, porque nada mudava no tempo que eu esperava. E durante aquele processo, houve dias em que eu sinceramente pensei que Deus estava distante. Até que lentamente comecei a perceber algo. Mesmo sem respostas visíveis, algumas coisas dentro de mim estavam mudando. Minha maneira de orar começou a mudar. Minha dependência emocional começou a mudar. Minha necessidade de controlar tudo começou a diminuir. E pela primeira vez em muito tempo, comecei a perceber que talvez Deus estivesse mais interessado em formar algo dentro de mim do que apenas resolver rapidamente aquilo que eu queria. Porque existem coisas que só nascem no silêncio: confiança verdadeira, maturidade espiritual, profundidade emocional e uma fé que não depende apenas daquilo que consegue sentir imediatamente. Em Oséias capítulo 2, versículo 14, Deus diz: Eu a atrairei para o deserto e falarei ao seu coração. Isso revela algo muito profundo sobre a maneira como Deus trabalha. Existem momentos em que o silêncio não é punição, é ambiente de transformação.
porque no barulho constante, muitas vezes a alma não consegue ouvir aquilo que realmente precisa. É no silêncio que algumas pessoas finalmente percebem o quanto estavam tentando controlar tudo. É no silêncio que algumas descobrem o quanto sua paz dependia de respostas rápidas. É no silêncio que o coração começa lentamente a aprender a descansar em Deus, mesmo sem entender completamente o processo. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com algumas pessoas agora. Talvez elas estejam interpretando o silêncio como atraso, quando na verdade Deus está gerando profundidade. Talvez estejam chamando de abandono aquilo que o céu chama de preparação. Porque Deus nunca desperdiça temporadas silenciosas, mesmo quando você não percebe, mesmo quando tudo parece imóvel, mesmo quando sua emoção diz que nada está acontecendo. O céu continua trabalhando em lugares invisíveis e muitas vezes as partes mais fortes da sua fé nascerão exatamente nos períodos em que você pensou que Deus estava em silêncio demais. O que acontece quando você continua esperando, mesmo sem entender o processo? Existe um momento na caminhada espiritual em que a fé deixa de ser apenas emoção e começa a se tornar decisão. Porque é fácil acreditar quando tudo está acontecendo rapidamente. É fácil confiar quando existem sinais visíveis. O verdadeiro desafio começa quando você continua esperando, mesmo sem entender o processo. E é exatamente nesse lugar que algo muito profundo começa a acontecer dentro da alma. Muitas pessoas pensam que fé significa sentir certeza o tempo inteiro, mas não é assim. Existem temporadas em que a pessoa continua caminhando enquanto ainda carrega perguntas dentro do coração. Continua orando mesmo sem respostas claras. Continua acreditando mesmo, sem conseguir enxergar o que Deus está fazendo. E isso exige uma força silenciosa que quase ninguém percebe. Porque continuar esperando sem entender completamente o processo quebra partes do orgulho humano, quebra a necessidade de controlar tudo, quebra a ilusão de que só conseguimos descansar quando sabemos exatamente como tudo vai terminar. Eu me lembro de uma fase em que tentei inúmeras vezes entender por que Deus permanecia em silêncio em algumas áreas da minha vida. Eu queria respostas claras, queria datas, queria direção imediata. Mas quanto mais tentava controlar o processo, mais cansado emocionalmente eu ficava. Até que um dia percebi algo muito importante. Deus nunca me pediu para entender tudo antes de continuar confiando. E aquela percepção mudou minha maneira de atravessar períodos silenciosos. Porque existe uma diferença enorme entre compreender o processo e confiar no caráter de Deus durante o processo. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 5 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Isso significa que existirão momentos em que sua mente não conseguirá compreender aquilo que o céu está fazendo. E mesmo assim, Deus continuará trabalhando. O problema é que muitas pessoas só conseguem permanecer em paz quando têm controle emocional da situação. Precisam saber exatamente o que está acontecendo. Precisam enxergar resultados rápidos para continuar acreditando. Mas algumas das fases mais transformadoras da vida espiritual acontecem justamente quando Deus remove essas garantias humanas. Porque é nesse lugar que a confiança deixa de depender do que os olhos conseguem ver. Joseph não entendia a prisão. David não entendia a perseguição. Job não entendia a dor. E mesmo sem compreender completamente o processo, Deus continuava conduzindo cada detalhe silenciosamente. Talvez algumas pessoas estejam vivendo exatamente isso agora. Elas querem respostas que ainda não chegaram.
Querem explicações que o céu ainda não revelou. Querem entender por que certas portas continuam fechadas. Mas talvez Deus esteja ensinando algo maior do que aquilo que elas estão pedindo inicialmente. Talvez esteja ensinando confiança sem controle. Descanso sem garantias imediatas, fé mesmo durante o silêncio, porque existe algo que nasce dentro de uma pessoa quando ela continua esperando mesmo sem entender completamente o processo. Ela começa lentamente a descobrir que Deus continua sendo bom, mesmo quando não consegue enxergar tudo. E essa descoberta transforma completamente a maneira como ela atravessa temporadas silenciosas. O dia em que você vai entender por que Deus não respondeu imediatamente. Existem respostas de Deus que só fazem sentido depois que o processo termina. Enquanto a pessoa está vivendo a espera, tudo parece confuso. O silêncio parece pesado. A demora parece injusta. E o coração tenta desesperadamente encontrar explicações para algo que ainda não consegue compreender. Mas chega um dia em que tudo começa lentamente a se encaixar. Chega um momento em que a pessoa olha para trás e percebe que Deus não estava atrasado, estava protegendo, estava preparando, estava construindo detalhes que ela jamais conseguiria enxergar enquanto atravessava o processo. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de aceitar durante temporadas silenciosas. O fato de que muitas respostas só serão entendidas no futuro. Eu me lembro de situações pelas quais passei e que na época pareciam completamente sem sentido. Orei, pedindo que Deus acelerasse processos. Pedi respostas rápidas, pedi portas abertas. E durante muito tempo fiquei frustrado porque nada acontecia na velocidade que eu esperava. Mas hoje percebo algo muito profundo. Se algumas coisas tivessem acontecido antes, eu não teria estrutura emocional para sustentá-las. Se algumas portas tivessem se aberto rapidamente, talvez eu tivesse entrado nelas, carregando versões imaturas de mim mesmo. E foi exatamente no silêncio que Deus começou lentamente a transformar áreas do meu coração que eu nunca teria percebido sem aquele processo. Porque Deus não enxerga apenas o que você deseja agora. Ele enxerga quem você está se tornando. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, está escrito: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Isso significa que existe um tempo preparado para cada resposta, cada porta e cada mudança. E quando tentamos acelerar aquilo que o céu ainda está preparando, muitas vezes não percebemos que Deus está nos protegendo de receber algo antes da hora certa. O problema é que a ansiedade humana interpreta demora como problema. Mas o céu trabalha através de processos. E alguns processos precisam amadurecer silenciosamente antes de aparecerem diante dos olhos humanos. Talvez algumas pessoas estejam exatamente nesse ponto agora. Cansadas de esperar. Cansadas de não entender por que Deus ainda não respondeu certas orações. Cansadas de olhar para a própria vida e sentir que tudo continua parado. Mas talvez aquilo que hoje parece frustração, amanhã será entendido como cuidado de Deus. Porque existem portas que precisavam permanecer fechadas por um tempo. Existem encontros que precisavam acontecer no momento certo. Existem mudanças internas que precisavam amadurecer antes das respostas externas chegarem. E muitas vezes Deus permanece em silêncio porque está impedindo você de entrar cedo demais em algo que ainda não está pronto. Joseph não entendia a prisão enquanto estava nela. David não entendia o deserto enquanto fugia. Os discípulos não entendiam o silêncio entre a cruz e a ressurreição. Mas depois, tudo começou a fazer sentido. E talvez um dia você também olhe para trás e perceba que o silêncio de Deus nunca foi vazio. Era preparação, era proteção,
era amor trabalhando em detalhes invisíveis, porque o céu nunca esteve parado. Você apenas ainda não conseguia enxergar tudo o que Deus estava construindo silenciosamente ao seu redor e dentro de você. Existe uma força espiritual nascendo dentro de você enquanto você espera. Muitas pessoas acreditam que estão apenas sobrevivendo durante períodos de silêncio. Acham que estão apenas suportando dias difíceis enquanto esperam alguma resposta de Deus acontecer. Mas o que elas não conseguem perceber é que enquanto continuam caminhando mesmo cansadas, algo muito profundo está nascendo dentro delas. Uma força espiritual que não existiria sem a espera. Porque existem tipos de força que não nascem em momentos fáceis. Nascem em temporadas onde a pessoa continua acreditando mesmo sem sentir. Continua orando, mesmo sem respostas imediatas. Continua caminhando mesmo quando tudo parece silencioso demais. E isso transforma o coração de uma maneira que poucos entendem. Eu me lembro de um período em que achei sinceramente que estava ficando mais fraco espiritualmente. Sentia cansaço, sentia desgaste emocional, sentia que minhas forças estavam diminuindo. Mas olhando para trás hoje, percebo algo surpreendente. Eu não estava ficando mais fraco. Eu estava aprendendo a depender menos das minhas emoções e mais da presença de Deus. Porque durante muito tempo, minha fé esteve muito ligada àquilo que eu conseguia sentir rapidamente. Se eu sentia paz, acreditava que Deus estava perto. Se eu sentia respostas emocionais fortes, acreditava que tudo estava bem. Mas o silêncio começou a produzir algo mais profundo. Uma fé que permanecia, mesmo quando as emoções mudavam. Uma confiança que não dependia apenas de sinais imediatos. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja construindo em algumas pessoas agora. Porque existe uma diferença enorme entre uma fé baseada em emoções rápidas e uma fé construída durante temporadas silenciosas. A primeira desaparece facilmente diante das dificuldades. A segunda cria raízes profundas. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças." Isso é muito poderoso. O texto não diz que aqueles que esperam nunca ficam cansados. Diz que enquanto esperam, algo começa a ser renovado dentro deles. E talvez algumas pessoas não estejam percebendo isso agora. Acham que estão apenas suportando uma fase difícil. Mas Deus está formando resistência espiritual. Está formando profundidade emocional. Está formando uma confiança que permanecerá firme, mesmo quando a vida voltar a ficar silenciosa no futuro. Porque pessoas que atravessam temporadas silenciosas com Deus nunca saem iguais delas. Existe algo que muda dentro do coração. A ansiedade começa lentamente a perder força. A necessidade de controle começa a diminuir. E a alma descobre que consegue continuar caminhando, mesmo sem entender tudo imediatamente. Talvez você ainda não consiga perceber completamente agora. Talvez ainda existam perguntas sem respostas dentro do seu coração. Talvez o silêncio continue difícil em alguns dias. Mas enquanto você continua esperando, Deus continua fortalecendo partes de você que um dia sustentarão aquilo que hoje parece distante demais. E quando essa temporada terminar, talvez você perceba que o maior milagre não foi apenas a resposta que recebeu. Foi a pessoa que você se tornou enquanto esperava. Quando você pensa em desistir, Deus ainda está escrevendo partes da sua história. Existem momentos em que o cansaço da espera se torna tão profundo que a pessoa começa a pensar silenciosamente em desistir. Não porque deixou de amar Deus, não porque perdeu completamente a fé, mas porque continuar esperando, sem enxergar respostas visíveis, pode esgotar até os corações mais sinceros.
E quase sempre esses pensamentos aparecem em silêncio. Durante a madrugada, durante uma oração sem resposta, durante dias em que tudo parece igual, a pessoa continua vivendo normalmente por fora, mas dentro existe uma batalha que ninguém consegue enxergar. Uma luta entre continuar acreditando ou abandonar aquilo que ainda espera de Deus. Talvez algumas pessoas estejam exatamente nesse lugar agora, cansadas emocionalmente, cansadas de esperar mudanças, cansadas de permanecer fortes enquanto o céu continua aparentemente quieto. E o mais difícil é que muitas vezes elas sentem vergonha de admitir isso. Sentem vergonha de confessar que estão perdendo forças. Então continuam sorrindo, continuam dizendo que está tudo bem, enquanto por dentro começam lentamente a desmoronar em silêncio. Eu me lembro de um período em que quase perdi completamente a esperança em relação a uma oração específica que carregava havia muito tempo. Continuei orando por hábito, continuei acreditando externamente. Mas dentro de mim, algo começava lentamente a desistir. E naquela fase, percebi algo muito importante. O maior perigo da espera não é a demora. É o desgaste invisível que acontece dentro do coração enquanto a resposta ainda não chegou. Porque o silêncio prolongado pode fazer a pessoa acreditar que nada mais vai mudar. Mas isso não significa que Deus tenha parado de agir. Em Galátias capítulo 6, versículo 9 está escrito: "Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos." Isso revela algo muito profundo. Existe uma colheita preparada para pessoas que continuam caminhando mesmo durante temporadas silenciosas. O problema é que muita gente quer abandonar o processo exatamente quando Deus ainda está escrevendo partes importantes da história delas. Joseph quase poderia ter acreditado que sua história terminaria na prisão. David poderia ter acreditado que jamais pisaria no trono. Marta pensou que Jesus havia chegado tarde demais para Lázaro. Mas o silêncio nunca foi o capítulo final dessas histórias. E talvez também não seja o capítulo final da sua. Talvez aquilo que hoje parece atraso ainda esteja sendo organizado pelo céu de maneiras que você não consegue enxergar. Talvez Deus esteja sustentando detalhes invisíveis enquanto você luta para continuar acreditando. Porque mesmo quando sua força emocional diminui, Deus continua trabalhando. Mesmo quando você não sente nada, mesmo quando a espera dói, mesmo quando existem dias em que continuar acreditando parece pesado demais. O céu continua escrevendo partes da sua história que você ainda não consegue compreender completamente. E talvez hoje Deus queira impedir alguém de desistir cedo demais. Porque existem respostas que estão mais próximas do que parecem. Existem processos que estão terminando silenciosamente. Existem mudanças acontecendo dentro de você, enquanto o céu continua preparando aquilo que ainda não chegou. E um dia você perceberá que Deus não permaneceu em silêncio para destruir sua esperança. Permaneceu em silêncio para construir algo mais profundo do que você imaginava. O silêncio de hoje pode estar preparando a resposta que vai mudar sua vida. Existe algo que muitas pessoas só entendem depois de atravessar longas temporadas de silêncio com Deus. O céu nunca desperdiça espera, nunca desperdiça lágrimas, nunca desperdiça processos difíceis. Mesmo quando você não consegue perceber, existe algo sendo preparado. Porque Deus não trabalha apenas pensando no seu momento atual. Ele enxerga consequências, caminhos, encontros e detalhes que seus olhos ainda não conseguem alcançar. E muitas vezes, aquilo que parece demora está apenas protegendo você de receber algo antes da hora certa. O problema é que o coração humano quase sempre interpreta silêncio como vazio. Mas o silêncio de Deus não é vazio, é preparação invisível.
Eu me lembro de um período em que me sentia emocionalmente cansado de esperar. Havia dias em que eu continuava orando apenas porque não queria desistir completamente. Não existia entusiasmo, não existiam sinais claros. Existia apenas uma tentativa silenciosa de continuar acreditando. E foi exatamente naquela fase que percebi algo muito profundo. Mesmo quando eu achava que nada estava acontecendo, Deus continuava sustentando minha vida em detalhes que eu não percebia. Portas erradas estavam permanecendo fechadas, pessoas erradas estavam saindo do caminho. E lentamente comecei a entender que o silêncio não significava abandono. Significava que Deus estava organizando coisas que ainda não faziam sentido para mim. Talvez algumas pessoas estejam vivendo exatamente isso agora. Elas olham para a própria vida e enxergam apenas demora. Mas o céu enxerga preparação. Elas enxergam silêncio. Mas Deus enxerga construção. Elas enxergam ausência de respostas. Mas o céu continua movimentando detalhes invisíveis. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até temporadas silenciosas podem estar cooperando para algo maior do que você imagina agora. E talvez o mais impressionante seja isso. Enquanto você pensa que está apenas esperando, Deus está alinhando acontecimentos que um dia vão fazer sentido de uma forma que hoje você ainda não consegue compreender. Porque existem respostas que precisam chegar no tempo certo, existem encontros preparados pelo céu, existem mudanças internas que precisam amadurecer antes de certas portas se abrirem. E talvez o silêncio que hoje machuca tanto, amanhã será lembrado como o período em que Deus estava preparando algo que mudaria completamente sua vida. O problema é que quase ninguém consegue perceber isso enquanto atravessa o processo. Durante a espera, tudo parece lento demais. Durante o silêncio, tudo parece distante demais. Mas depois, olhando para trás, muitas pessoas descobrem que Deus estava trabalhando o tempo inteiro. E talvez seja exatamente isso que o céu queira lembrar você hoje. Só porque você ainda não consegue ver, não significa que nada esteja acontecendo, porque o silêncio de hoje pode estar preparando a resposta que um dia fará você entender por que Deus não respondeu antes. Talvez o céu esteja em silêncio porque Deus quer que você descanse nele e não apenas nas respostas. Existe uma diferença muito grande entre confiar em Deus e confiar apenas nas respostas que esperamos receber dele. E muitas vezes só descobrimos essa diferença durante temporadas silenciosas. Porque enquanto tudo está acontecendo rapidamente, é fácil sentir segurança. É fácil acreditar. O verdadeiro desafio começa quando o céu permanece em silêncio. E a única coisa que resta é continuar confiando no caráter de Deus. E talvez seja exatamente isso que algumas pessoas estejam aprendendo agora sem perceber. Durante muito tempo, algumas pessoas acreditam que terão paz apenas quando a resposta chegar, apenas quando a porta se abrir, apenas quando a situação mudar. Mas o silêncio de Deus, muitas vezes, revela algo muito profundo sobre o coração humano. Revela o quanto nossa paz estava ligada ao controle, o quanto nossa esperança dependia de resultados rápidos, o quanto nossa fé ainda precisava amadurecer. Eu me lembro de um momento muito específico em que percebi isso claramente. Eu estava cansado de esperar uma resposta que parecia nunca chegar. E quanto mais eu focava naquilo que ainda não havia mudado, mais ansioso e emocionalmente desgastado eu ficava. Até que uma noite, durante a oração, senti algo muito forte dentro do coração. Como se Deus estivesse me perguntando silenciosamente: e se minha presença precisar ser suficiente para você antes da resposta chegar? Aquela pergunta
me confrontou profundamente, porque percebi que minha paz estava condicionada ao que eu queria receber, e não à presença de Deus em si. E talvez isso esteja acontecendo com muitas pessoas agora. Talvez elas estejam tão focadas na resposta que não conseguem perceber que Deus continua presente mesmo durante o silêncio. Porque o céu não deixa de estar perto só porque ainda não explicou tudo. Em Psalm capítulo 46, versículo 10 está escrito: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Existe algo muito profundo nesse versículo. Antes da resposta, antes da mudança, antes do milagre visível, Deus chama o coração para descansar. Não descansar nas circunstâncias, não descansar nas garantias humanas, mas descansar nele, e isso é muito difícil para a ansiedade humana. Porque a ansiedade sempre quer controlar o futuro rapidamente, quer saber quando vai acontecer, quer entender todos os detalhes imediatamente. Mas a confiança verdadeira nasce justamente quando a pessoa continua caminhando, mesmo sem ter todas essas respostas. Talvez o silêncio de Deus esteja ensinando algumas pessoas a encontrar paz antes mesmo da mudança acontecer. Porque se a sua paz depender apenas da resposta, ela desaparecerá sempre que novos problemas surgirem. Mas quando sua paz começa a nascer da presença de Deus, algo muda profundamente dentro da alma. O coração deixa lentamente de viver em desespero constante. A ansiedade começa a perder força e a pessoa descobre que consegue respirar mesmo durante temporadas de espera. Talvez Deus ainda vá responder aquilo que você espera. Talvez portas ainda vão se abrir. Talvez mudanças ainda estejam sendo preparadas silenciosamente. Mas antes disso, talvez o céu queira ensinar algo ainda mais profundo. Que a presença de Deus pode sustentar você até mesmo nos dias em que nenhuma resposta parece chegar. E quando essa verdade entra no coração, o silêncio deixa de parecer vazio. Ele começa lentamente a se transformar em um lugar de descanso espiritual. Um dia, você vai perceber que Deus estava mais perto no silêncio do que nos momentos em que tudo dava certo. Talvez uma das descobertas mais profundas da vida espiritual seja esta. Os momentos em que Deus parecia mais silencioso, muitas vezes eram os momentos em que Ele estava mais perto. Mas quase ninguém percebe isso enquanto atravessa o processo. Porque durante a espera, o coração humano olha apenas para aquilo que ainda não aconteceu. Olha para as portas fechadas. Olha para as respostas que não chegaram. Olha para o silêncio e interpreta tudo como distância. Mas o céu continua presente mesmo quando não explica tudo imediatamente. Eu me lembro de fases da minha vida em que achei sinceramente que Deus estava distante. Fases em que eu continuava orando, mas emocionalmente me sentia cansado de esperar. E olhando para trás hoje, percebo algo que naquela época eu não conseguia enxergar. Deus nunca esteve ausente. Na verdade, foi exatamente naqueles períodos silenciosos que Ele mais trabalhou dentro de mim. Foi no silêncio que minha fé amadureceu. Foi no silêncio que aprendi a confiar sem precisar controlar tudo. Foi no silêncio que descobri que Deus continuava presente mesmo quando minhas emoções diziam o contrário. E talvez algumas pessoas estejam vivendo exatamente esse processo agora. Talvez o céu pareça quieto demais. Talvez existam perguntas sem resposta. Talvez existam noites em que continuar esperando parece difícil. Mas o silêncio nunca significou que Deus perdeu o interesse pela sua história. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, está escrito: o Senhor é quem vai adiante de você. Ele estará com você. Não o deixará nem o abandonará.
Isso significa que mesmo durante períodos em que você não consegue perceber movimento, Deus continua sustentando detalhes invisíveis da sua caminhada. O problema é que muitas pessoas associam presença apenas com sensação emocional, mas Deus continua presente mesmo quando você não sente. Continua guiando mesmo quando você não entende. Continua trabalhando mesmo quando tudo parece parado. E talvez um dia você olhe para trás e perceba que algumas das mudanças mais importantes da sua vida nasceram exatamente nos períodos em que o céu parecia silencioso demais. Porque o silêncio ensinou você a confiar, ensinou você a permanecer, ensinou você a descansar em Deus sem depender apenas de respostas rápidas. E talvez o maior milagre desse processo não seja apenas aquilo que Deus vai entregar no futuro. Talvez seja a pessoa que você está se tornando enquanto continua esperando. Uma pessoa mais profunda, mais madura espiritualmente, mais forte por dentro, mais consciente de que Deus não abandona processos silenciosos, porque o céu nunca esteve parado. Mesmo nos dias em que você pensou em desistir, mesmo nas noites em que sentiu medo, mesmo nos momentos em que parecia que nada estava acontecendo, Deus continuava escrevendo partes da sua história que seus olhos ainda não conseguiam compreender. E talvez hoje o Espírito Santo queira deixar uma última verdade dentro do seu coração. O silêncio de Deus não é o fim da sua história. Muitas vezes é apenas o começo invisível daquilo que o céu ainda está preparando para você.